Eu acho que nós vivemos um momento, e todas as análises apontam com essa leitura conjuntural, mas também estrutural, que nós vivemos é um momento histórico de profunda crise estrutural do capital. Alguns falam em crise civilizatória. Para onde que vai a sociedade? Agora a ONU os principais líderes dos países do mundo estão reunidos e o tema que se coloca é o tema da guerra e não o tema da paz, das ameaças, da destruição de países, enfim. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. We are prepared to take further action if the government of Venezuela persists on its path to impose authoritarian rule on the Venezuelan people. If we are to embrace the opportunities of the future and overcome the present dangers together, there can be no substitute for strong, sovereign, and independent nations. Essa crise estrutural do capital tem levado a crises, sobretudo no Brasil, a uma crise econômica sem precedentes. A ela se vincula a crise social, uma crise política, ou das formas de representação política dessa sociedade em que o povo, os trabalhadores já não confiam mais em seus representantes. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. É uma crise também ambiental. Então, o conjunto dessas crises é que, a nosso ver, delineiam esse momento histórico, esse momento político de dificuldades. Penso que também nessa conjuntura é um momento de resistência, né? Não se trata talvez nem de obter grandes conquistas econômicas, mas de resistir à ofensiva que está se colocando no país, que é uma ofensiva em ataque frontal ao direito dos trabalhadores. Esse dia vai ficar marcado na história. É o AI-5 contra os trabalhadores e os pobres do Brasil. O que nós estamos fazendo é viabilizando o gasto público naquilo que é prioritário. Mas aonde é que está o gasto desnecessário? Na saúde, na educação, não. O que nós temos que dizer é quanto o Brasil gasta com juros. Nós temos que ter a coragem de dizer que não tem mais espaço para discurso bolivariano nesta casa. Talvez nunca, em tão curto período da história, a classe trabalhadora, da luta de classe no Brasil, nunca a classe trabalhadora tenha sido tão ameaçada em seus direitos, tão expropriada das suas condições de vida. E talvez seja o período histórico em que mais a classe dominante, a burguesia brasileira, tem enriquecido, se apropriando do Estado, se apropriando da mais-valia social, se apropriando das riquezas minerais, naturais do nosso país. A burguesia brasileira e o capital internacional e o capital financeiro. Então é um contexto, é uma conjuntura que exige das organizações da classe trabalhadora disposição para a luta, unidade, trabalho de base, formação política. A questão de rever a questão da dignidade da existência humana, porque vai se perdendo nos períodos de barbárie, né? A gente está no período de barbárie, então se perdem os valores humanos no período de barbárie. Então a indignação, a solidariedade, elas vão se perdendo pelo caminho. Então, a agitação e propaganda tem esse compromisso, né? De começar, além de mostrar, mas fazer com que a população comece a se sentir indignada e perceber que só unidos que vão conseguir construir alguma coisa. Aí os valores da cooperação, da solidariedade, isso tem que estar presente o tempo todo. E da união e o fortalecimento enquanto classe social. E sim reconhecendo o outro enquanto trabalhador. A atuação da Brigada Carlos Marighella, que reúne militantes de diferentes movimentos sociais,
é de fundamental importância nesse momento histórico e nos momentos históricos decisivos da luta da classe trabalhadora. Se formos entender e reconhecer a luta dos trabalhadores em diferentes experiências da luta revolucionária no mundo, como foi a experiência da Revolução Cubana, da Revolução Nicaragüense, da Revolução Russa, todas passaram por intensos processos de agitação e propaganda das massas. Nos anos 60 tem um reascenso da massa, né? Quando o João Goulart se torna presidente, o próprio governo consegue, pela questão da alfabetização, criar mecanismos de organização popular para a questão dos direitos, né? De 64 a 68 ainda se existe uma vanguarda que faz o trabalho de interlocução com as bases, com o povo, né? O pessoal do MCP e os CPCs da UNE, que faziam toda a mobilização, principalmente no campo, né, com o processo de alfabetização, mas também trabalhava com organização popular, de estar lá com as bases, né. Mas em 68 vem o AI-5, tudo vai também para a clandestinidade, né, os artistas, os grupos são dissolvidos e tal. Aí com a abertura política, né, a partir do fim da ditadura, a organização para o fim da ditadura, com o movimento Direta Já, começa o reascenso dos movimentos de esquerda. Aí você vê, tem as comunidades eclesiais de base, o MST surge naquela época, a CUT, vários grupos vão surgindo. Aí teve a derrota das diretas já, a esquerda, a gente não teve o que a gente quis, teve eleição indireta, acho que todo mundo sabe, na história. Mesmo assim, ainda é um momento de efervescência, com o Sarney, com todas as questões, os movimentos de base, eles eram muito fortes. Mas com a vinda do neoliberalismo, né, a queda do muro em 89, vai se tendo um retrocesso, a gente começa com um descenso, né, das lutas. Então muita gente que era daquele grupo de que trabalhava fazendo esse trabalho de base foram para o institucional. Então, no último período, se nós analisarmos a trajetória da própria esquerda, no seu contexto mais geral, numa visão mais totalizante, nós ficamos refém de uma única estratégia, né? Ou seja, apostar na luta institucional. Se abandonou, de maneira geral, a perspectiva do trabalho e organização na base social. Eu acho que um outro grande limite da esquerda se pegou muito as fórmulas do partido, de estruturar um partido, de organizar o partido para levar a luta política, do que tem que ser feito, mas se prestou muito pouco a atenção à espontaneidade das lutas de massa. Um terceiro limite, seguramente, é esse aspecto da nossa própria burocratização, né? Então, o burocratismo com que muitas organizações construíram seus processos de luta tem nos afastado dessa perspectiva de estabelecer talvez um programa político mais avançado, que contemple de fato os anseios do povo, que tenha firmeza ideológica, em que a gente não rebaixe nossos conteúdos, não rebaixe nossos programas e tenha clareza da estratégia que a gente quer construir. E por isso, também, os movimentos de agitação e propaganda também vão acabando. Começam a se reduzir a panfletear. Se a gente for ver, nos anos 90, o máximo que se faz de agitação e propaganda é panfletear de madrugada nas frentes das rodoviárias, das fábricas. Então ela vai se desfazendo. Ao revés, aí o MST não deixa essa história, né, sem ter muito claro o que isso tinha que ser feito, mas não deixa morrer a lógica da questão da agitação e propaganda. E começa a estudar, perceber, discutir, principalmente o coletivo de cultura. Começa a recuperar a história da agitação e propaganda na história mundial, não só no Brasil. E hoje, se a gente for pensar, quem faz agitação e propaganda são os brigados do MST e o Levante Popular da Juventude, né? Mas ainda focado muito nas intervenções de rua, né? E tentando agora pensar nas outras linguagens. É uma perspectiva de nos colocar
em contato com o povo, de aprender com o povo, de reaprender com o povo a fazer luta política. Olhando esses limites da perda do vigor ideológico, da burocratização das organizações, da perda ou do afastamento da perspectiva do trabalho de base, da organização pela base, nos faz ver que, de fato, o papel das brigadas de agitação e propaganda são decisivos. E uma forma também que nós vimos também que nos ajudou muito, que nos passou segurança na hora de fazer esse trabalho de base, foi a questão da gente conviver no próprio local, né? Da gente sentir na pele, né? A questão da falta d'água, a questão do transporte público ser mais caro. E o ponto assim, mais importante de tudo isso foi aquela pesquisa de campo que a gente fez no começo, né? O Data de Prova. A gente sair, vir da própria Ceilândia, procurar saber quais os problemas que eles passavam, né? Aquilo que eles estavam mais precisando. E isso nos ajudou na hora de montar as intervenções. Quais são os 3 principais problemas do país? Saúde, que não tem mais saúde mais. Moradia. Emprego, moradia, né? Em primeiro lugar está a educação, né? E aqui na Ceilândia, quais são os 3 principais problemas? Saúde, desemprego. Mas a saúde é precária, educação, violência. Segurança, sem dúvida. O senhor é a favor ou contra a reforma trabalhista? Sou totalmente contra, né? Vamos dizer, a reforma trabalhista é beneficia nada os, vamos dizer, pobres, né? O pessoal da baixa, o pessoal mais necessitado mesmo, que tem a renda baixa. Reforma da Previdência, contra ou a favor? Trabalhista? Favor. Reforma do ensino médio? Qual que é a sua avaliação sobre o governo Temer? É um governo péssimo, ruim, regular, bom ou muito bom? É péssimo. Eu amo demais aquele homem, ele é bom demais. É péssimo, porque é um governo eletivo, assumiu a presidência através de um golpe. E a sua posição sobre o governo? Fica Temer ou fora Temer? Fora Temer, com certeza. Fica Temer. Fora Temer. Por aqui na Ceilândia ser assim, essa realidade de que eles não escolhem quem governa a cidade que eles moram, eles não... eles perderam, desacreditaram, tipo, eu não escolho nem meu prefeito, quem dirá presidente, o que eu vou fazer se eu votar num presidente lá, ele vai continuar roubando do mesmo jeito. Então é um povo que já perdeu a esperança de que o Brasil vai para frente. Então olha só, a Ceilândia ela já tem 46 anos, ela foi fundada em 1971, ela é o resultado da política de higienização do governo militar, que os trabalhadores vieram para o Distrito Federal para construir Brasília, depois que estava tudo construído e acharam muito feio os trabalhadores lá na Vila do IAPI, que era uma vila, muito barraco, e aí então os trabalhadores, de certa maneira, foram obrigados a deixar aquilo lá e vieram para um cerrado inóspito e as pessoas chegaram e começaram a construir. O que eles receberam era só o terreno com uns marcado, né? E aí vinha de lá trazendo suas madeiras, suas coisas para poder fazer. Não tinha energia elétrica, não tinha água, né? A água era fornecida por um carro-pipa que chegava depois avançou dessa parte para o chafariz, e só depois do chafariz é que tinha algumas caixas d'água nas entrequadras, aí as pessoas iam buscar suas águas lá, só anos depois que a gente teve água encanada em Ceilândia. O movimento social teve que se organizar em Ceilândia, porque ela começou em 71, estava tudo certo que os lotes seriam vendidos, que todo mundo pagaria pelos lotes, mas os lotes de Ceilândia seriam pagos por um preço um pouco que tivesse correspondência com a renda familiar de cada um, com o salário das pessoas, né? Só que em 1979 aconteceu que quando entregaram os carnês, foi a Terracap, que é a dona das terras no Distrito Federal.
Quando ela entregou os carnês, as pessoas se assustaram, era um preço exorbitante, ninguém podia pagar. Aí surge um movimento chamado Movimento dos Incansáveis Moradores de Ceilândia. Movimento que ficou muito famoso, foi o movimento mais famoso de Ceilândia. E de certa maneira o aprendizado desse movimento é o legado para nós hoje, do Mopocém, por exemplo. Que nós aprendemos muito as estratégias de luta deles. E eles foram vitoriosos, porque eles ganharam na justiça. Pensa na batalha que era. E a batalha era grande, porque a Terra Cap, para cooptar as pessoas, começou a fazer o seguinte: quando descobria as lideranças, pegava o carnê e dava com preço mais baixo para aquelas pessoas, que eram as lideranças, para desmobilizar o movimento. Mas mesmo assim eles se seguraram, foram até o fim. Então foi assim que a Ceilândia começou, já com essa luta, né? E para quem não sabe, Ceilândia o primeiro, por exemplo, CEI significa Campanha de Erradicação de Invasões. E o Lândia significa cidade, né? Então isso a gente já sabe como é. Então virou a cidade Ceilândia. Foi falado que a gente ia para Ceilândia fazer um trabalho de base, que era cabuloso. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, aquela imagem de que Ceilândia ia ser uma cidade que eu não ia poder andar meio-dia, que eu ia ser assaltado, que é onde eu ia ter traficante, ia ter maconheiro e eu ia ficar louco. Cheguei na Ceilândia, é uma coisa totalmente diferente. Você conhece a realidade do povo, você conhece o estilo de gente que mora na cidade. É um povo simples, um povo simpático. As pessoas te acolhem conversando assim, você se sente acolhido por aquela pessoa. Ponto de encontro da rapaziada inteira, Ceilândia Norte, Sul, Ceilândia Centro, fronteira, Feira do Rolo, área neutra, considerado. P40 então fica do outro lado, maior favela organizada do Brasil, Morro Plano, aqui moram mais de 500 mil intelectuais da malandragem. Pra cair na área tem que ter coragem. Bairro, gueto obscuro, boca de lobo, boca de fumo. Muito sangue, muito tiro, muitas crianças morrem, bala perdida. Outras sobrevivem quando ganham seu primeiro presente, uma arma. Surpresos somos atacados. Os manos da batalha de rap tá lá, expõe a sua posição política, só que não é. Eu me revolto contra o sistema, mas não me organizo, só me revolto contra o sistema. O que a gente se propôs aqui na brigada foi isso, aflorar a revolta desse pessoal daqui da Ceilândia e com a agitação de propaganda. Assim. Quem é que está indo construir e aprender com as diferentes formas de luta e resistência nas periferias das grandes cidades? Penso que o trabalho da Brigada Carlos Mariano aponta para essa perspectiva, da necessidade de retomar o trabalho de base, de retomar o contato com o povo, de entender as aspirações do povo e de buscar as diferentes formas organizativas que estão sendo experimentadas, de levá-las a um potencial de luta mais amplo do que a própria luta específica do bairro, da comunidade. A própria esquerda se reinventa nessa perspectiva do trabalho de base, da comunicação com a massa, de entender o elemento espontâneo das lutas de massas. Se reinventa no sentido de dialogar e organizar processos efetivamente de lutas, de comunicação, com o uso das diferentes linguagens, ou teremos muitas dificuldades de fazer o enfrentamento com os nossos inimigos, né? Então a correlação de forças hoje está bastante desfavorável no sentido da luta, porque eles se apropriam dos diferentes instrumentos de comunicação com a massa. E nós, como parte da esquerda, temos tido dificuldade. Nós achamos muito interessante a proposta da Brigada Carlos Marighella, porque, do ponto de vista de discutir a realidade e numa linguagem simples, e quando vocês apresentam essa proposta para a gente, recebemos assim de braços abertos, porque como a gente trabalha com o método Paulo Freire, seria algo muito complementar para as pessoas continuarem o debate e entenderem, inclusive com o cabo de guerra, porque é interessante do cabo de guerra, para entender que o trabalhador pode ganhar também alguma coisa na luta, na queda de braço. A gente também pode ganhar se a gente se organizar, se a gente fizer a luta coletiva.
fizer uma luta consciente. Hoje teremos o duelo do século. 2 lados lutando para quem vai governar o nosso país. E outra coisa interessante é que é um teatro que vocês fazem, um teatro de uma linguagem, além de simples, que oportuniza as pessoas a participarem. Né? Oportuniza de todas as formas. Por exemplo, quando entra o governador, aí todo mundo vai, é interessante. Quando entra o trabalhador, as pessoas que estão sabendo que é ali da sua realidade aplaudem. Nós, os movimentos sociais, estamos em luta por uma sociedade mais justa. Agora vamos chamar ele, que é pop, que é tech, que é tudo, que entre o agronegócio! Eu vou desmatar tudo. Eu vou desmatar o cerrado, eu vou desmatar toda a beirada do lago do Descoberto. Então falando para ele, vocês estão desmatando, está secando o lago e está acabando a água na Ceilândia. Na próxima segunda-feira, por causa da seca, vai começar o primeiro racionamento de água da história do Distrito Federal. Eu não preciso de água pública, sabe por quê? Na minha casa, na minha mansão no Lago Sul, eu tenho meu poço artesiano. Vocês descobriram o ouro. Continue fazendo isso, porque promove, faz com que as pessoas debatam, que as pessoas se conscientizem, né? Então isso acho que essa é a grande riqueza do teatro. Porque também não é um teatro qualquer, é um teatro que vocês abordam a realidade. E nesse ponto de vista, a realidade do trabalhador, do sofredor, a realidade também daqueles que ganham sempre e da gente que está sempre perdendo. Eu, trabalhador brasileiro, representando os trabalhadores de Ceilândia, saio cedo de casa, pego ônibus lotado e pago caro, passagem mais cara do país. A gente não vai passar no vestibular se a reforma do ensino médio ficar do jeito que tá, viu? Com certeza. Mas não vai ficar não. Agora vamos chamar ela, que te acorda com bom dia, que te coloca na cama pra dormir com boa noite, maravilhoso. A linda, a maravilhosa, a esplendorosa, a mídia! Boa noite, queridos telespectadores. Boa noite. Eu, a grande mídia que mente e manipula, vim aqui hoje defender o nosso excelente governo e seus aliados para acabar com esse povo que acha que pode mudar o país. E o final é mais interessante porque faz a pessoa pensar, poxa, né? É possível ganhar também, é possível o trabalhador ganhar, mas ele não vai ganhar se ele não se organizar, se ele não tiver consciência. Tem que vir pro nosso bolso a previdência e educação. No dinheiro da passagem a gente vai meter a mão. Nenhum direito a menos não vamos aceitar. A classe trabalhadora deve se organizar. Depois vocês ainda abrem espaço para o debate. Eu achei maravilhoso. Vocês falaram exatamente o que está acontecendo, né? Com o povo, a autoridade fazendo, né? O presidente, o pessoal, tirando do pobre, né? O pobre que sofre. Só quem apanha é o pobre. O pobre trabalha, mas nunca dá, né? Para suprir a própria necessidade. O racionamento começa na segunda-feira para os imóveis abastecidos pela barragem do Descoberto. Quase 2 milhões de pessoas serão atingidas em 15 cidades, como Ceilândia e Taguatinga. E é sem água e eles aumentando a água. E aumentando a água. É água, é luz, é tudo. E a gente morre de trabalho para pagar a conta de água e de luz e ainda passa 2 dias, 3 dias sem água. Lá em casa mesmo é acostumado a passar 3 dias sem água. Duvido se das torneiras não falta água. Não falta não. O racionamento não vai atingir o plano piloto de Brasília, onde está a esplanada dos ministérios, que é abastecida pelo reservatório de Santa Maria. Por enquanto, tanto nos prédios quanto nas residências da área central da cidade, a água apenas vai chegar mais fraca nas torneiras. Não falta, porque eles podem, eles têm dinheiro, nós não tem. Pois é. Nós temos que viver humilhado que nem cachorro, porque os ricos é que aproveitam da gente. E aqui é a classe trabalhadora. Então eu vi que a corda quebrou para o lado dele, mas não é verdade. Que a corda só quebra para o lado dos nós trabalhadores. Só que a gente queria, né? A gente mora aqui, a gente somos esquecidos.
Nós aqui do Sol Nascente somos esquecidos. Toda hora tem uma violência. Olha que coisa interessante, né? Quem é que pensou isso? Só quem pensa isso é quem está passando, sofrendo na pele os problemas sociais, os problemas da vida. Então, desse ponto de vista, assim, a gente, né, elogia muito o trabalho que vocês estão fazendo e espera que vocês façam mais. E não só façam, que ensinem também outros a fazer, como o caso do Teatro do Oprimido, né? Que as pessoas fazem oficina, aprendem. Essa formação da Brigada Marighella, ela ajuda nesse sentido de apontar saídas, de que tem saídas e que a saída é a organização dos trabalhadores e qual é o papel da juventude nessa tarefa. E eu acho que a Brigada cumpre a função da formação política pelas diferentes linguagens que tem a formação. Eu também não conseguia nem falar em público, eu conseguia falar na intervenção do Grito dos Excluídos. Nossa, para mim foi tão legal que na hora eu comecei a falar e consegui falar, e depois eu segurei naquela corda, eu estava tremendo bastante. E eu achei muito interessante, a gente vai perdendo a timidez assim. Então a gente vem com propostas de trabalho de voz, de corpo, de posicionamento em cena, de um olhar mais teatral mesmo dentro do trabalho. Então a importância dessa brigada foi o sujeito não ser só o que toca violão, não ser só o que faz a pintura, não ser só o que fala. A gente conseguiu que várias pessoas fizessem as mesmas coisas. La formación también del militante cultural, la formación política es muy importante. Uno no solo va a hacer una obra de teatro y ya. El teatro es una herramienta como la marcha, como la greve. Entonces es importante también la formación política o la formación de esa temática concreta. Implica también una constante apropiación de la técnica, pero también la constante formación política. Dos legados dessa trajetória do Augusto Boal e de tantos outros militantes, Cecília Boal, Henrique Buenaventura, Atualpa, vários militantes da cultura, é transformar a nossa praxis social e a nossa praxis artística e transformá-la e comungá-la num processo de enfrentamento. Então esse é um dos objetivos fundamentais e legados dessa trajetória do teatro popular, do teatro militante, do teatro da América Latina, da Nossa América, do teatro do oprimido, do teatro político, né, que são várias formas, né, de se fazer cultura e teatro para a classe trabalhadora. Muito alface, muito tomate, cheio de agrotóxico para a sua mesa. Boa tarde, eu sou um grande fazendeiro. Eu vou produzir muito alface, muito tomate, muita cebola, cheio de veneno, para vocês, trabalhadores, comerem. Y además, el teatro tiene la herramienta de problematizar a través del cuerpo. Hay opresiones de este sistema que nos pasan por el cuerpo, las sentimos en nuestro cuerpo, día a día, constantemente. Y el teatro tiene esa posibilidad también de problematizar las opresiones en nuestro cuerpo y de forma colectiva. Ahí el Teatro Jornal, que hoy estuvimos conversando mucho con la brigada, es una herramienta importante. Primero, y sobre todas las cosas, porque el texto del Teatro Jornal son noticias. Nadie nos puede decir nada de que está mal o mira lo que estamos diciendo, porque son noticias.
Hay que saber utilizarlas estratégicamente para transmitir el mensaje que queremos transmitir. Então, o Teatro Jornal, o Teatro Fórum, o Teatro Invisível, o Teatro Legislativo, eles não são formas estritamente estéticas. Elas respondem politicamente um momento decisivo. E de quem? Das elites? Não, da classe trabalhadora. Então, para a gente não perder isso de vista, que as nossas ações, o teatro do oprimido, ele pertence ao povo. Quando a Lívia vem, né, quando a Estefânia vem e demonstra pra gente na prática o que é o teatro do oprimido, quais são as técnicas do teatro do oprimido, a gente acaba se apoderando dessas técnicas pra gente, a gente acaba percebendo que sim, não, a gente pode ser um ator, a gente pode fazer uma peça de teatro, a gente pode tocar numa batucada, né? Então a gente acaba se apropriando desses conhecimentos técnicos que a gente imagina que a gente não teria acesso, porque eu não nasci com esse dom, né? A gente vem dessa criação de que para cantar tem que ter dom, né? Para tocar tem que ter dom, né? Quando na verdade é estudo, é a prática, né, que você acaba adquirindo. E ele também trabalhou com a comunicação, que foi um setor assim, que eu identifiquei bastante. E assim, acho que chegando na região já vou ter outro desenvolvimento, né? Outras atividades, assim. Acho que tem uma relação legal entre a comunicação popular e agitação e propaganda, que é essa relação da construção das nossas experiências, né? Como que a gente consegue pensar as nossas formas de produzir comunicação, por exemplo, a partir da perspectiva popular, em que a gente parte desse debate de formação política, parte da relação com a agitação e propaganda e a sua necessidade de denúncia e de anúncio, e como que a gente também não reproduz as formas dominantes da nossa maneira de construir comunicação. Carlos Marighella, podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. Então, talvez as experiências populares no campo da comunicação e da cultura, elas recuperam experiências históricas que já vinham sendo trabalhadas, por exemplo, desde o movimento de cultura popular aqui no Brasil, e como que isso ensaiava uma ligação emancipatória com as classes populares, né? A ligação, por exemplo, com as ligas camponesas, né? E com o movimento de alfabetização do Paulo Freire, a própria criação do teatro do oprimido, e como que hoje a gente retoma isso, retoma dentro da agitação e propaganda e o MST puxando esse processo, essa ligação também com uma outra forma de fazer comunicação, que é uma forma de comunicação que tenha esse modo de produção, esse fazer das classes populares também. Então, o modo de fazer, ele também determina a comunicação que vai surgir. A agitação e propaganda, ela tem muito disso. Ela tem um modo próprio de ser construída a partir de formação política, a partir de experimento, a partir do laboratório, e o diálogo com a sociedade ele vai ser distinto. Se a gente reproduz os modos dominantes, por exemplo, da comunicação burguesa na nossa forma de fazer comunicação, a gente acaba jogando água no moinho deles. Então, a agitação e propaganda, ela tem mostrado caminhos para a gente de outras maneiras de construir comunicação. Não pense em crise, trabalhe. Não pense em crise, trabalhe. Não pense em crise, trabalhe. Porque não queremos ser crianças abandonadas. Porque os mortos não levantam. Traga os vivos, cuidados que estão vivos. Porque os mortos não levantam. Cabe aos vivos, cuidados que estão vivos. Porque lá fora tem muitos olhos e portas abertas de gente viva na marcha em muitas horas de estar.
ateliê popular surge da experiência lá de maio de 68 na França, onde foi criados os ateliês, que eram espaços abertos que a população pudesse fazer os cartazes. A partir dos estudantes que começaram a criar, ensinar as técnicas de serigrafia e tal, e as pessoas começaram a produzir os seus próprios materiais. Sobre a questão da agitação e propaganda no Brasil, a gente não tem uma referência aqui. Não existe. Nenhum movimento de artistas plásticos fez algo para fazer mobilização nessa questão. Foi feito cartazes, mas era muito uma expressão individual, do artista fazendo o cartaz, ou o cartunista fazendo as charges, né? Mas assim, uma mobilização coletiva, de produção coletiva, a gente não tem essa história no Brasil. Mas a gente começa a estudar e ver outros países que fizeram essa mobilização, né? Se a gente vai ver no Chile, o Partido Comunista Chileno, ele faz uma determinação dentro do partido que todo diretório tinha que ter um grupo de muralistas. Então, e de produção coletiva. Então, se a gente vai para o Chile, você ainda vê os reflexos daquele período. Então, os muros eram todos pintados, dentro dessa perspectiva de conscientização popular, né? Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad, tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. A Argentina teve alguma coisa, na Nicarágua, na época da Revolução da Nicarágua e El Salvador também tiveram bastante coisa, mas no Brasil a gente não teve. A gente tem referências de indivíduos, como Portinari, ele retratou, os cartunistas, quando a gente pega o Ziraldo naquele período, então eles faziam o Enfio, então eles faziam coisas, mas que não, muitas vezes não chegava à população, porque era através de jornal, pegava bastante gente que era para a própria vanguarda. O Pasquim, quem comprava era a vanguarda, então ela não chegava à população, esse tipo de material. A gente se limitou à pichação. No Brasil teve muita pichação, a gente vê as fotos históricas, tem muita parede pichada. Até o Mário Lago, ele escreve um livro que fala assim, o povo conta a sua história nos muros, fazendo uma referência às pichações. Porque o que eu sinto nas artes visuais, quando você cola um cartaz na parede, aquele cartaz fica 1, 2, 3, às vezes fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele fica ali, as pessoas passam e continuam vendo. E eu acho que o desafio nosso é criar, então se a gente não teve, a gente cria, né? A gente faz a experiência dos bonecos, que eu acho que é um grande trabalho de mobilização, porque você enxerga de longe, quando você quer fazer uma intervenção artística, que as pessoas veem e chamam a atenção, mas essa parte da pintura, do desenho, dos cartazes, a gente tem que avançar. Eu acho que esse é o desafio das artes visuais para o momento da agitação e propaganda hoje. Não se limitar só aos panfletos com desenho e tal, mas fazer coisas nos muros mesmo, né? Retomar o que o Mário Lago fala, né? A gente vai contar nossa história nos muros. A gente, numa época que a gente tinha os cursos de formação lá na Florestan Fernandes, mais ou menos 2006, 2007, a gente começou a estudar como que o movimento era representado pela mídia e pela indústria cultural. E aí nisso apareceu essa formulação, essa sistematização da ideia de padrões hegemônicos, né, que a Iná Camargo sistematizou pra gente. Então ela falou que padrões hegemônicos eram fundamentalmente ligados à liberdade ou livre iniciativa, né, liberdade entendida no sentido burguês, a concorrência de todos contra todos,
e a ideia de uma ação individual, ou seja, do cada um por si, e aí esse cada um por si aí se realizando na busca por sucesso, celebridade, um sucesso que possa ser ostentado principalmente. Ainda nessa discussão dos padrões hegemônicos, a Ainá ela trouxe os padrões hegemônicos para a questão mais individual, né? Aos poucos a gente foi identificando que esses padrões eles se espalhavam para o conjunto das relações sociais de dominação impostas pela classe dominante, né? Então tinha muito facilmente identificar um padrão para o camponês, um padrão para a mulher, um padrão das questões raciais, um padrão para a questão LGBT. Então a gente vai, a partir disso, saindo um pouco dessa questão individual e espalhando essa discussão para o conjunto das relações sociais de dominação, né? E aí esses padrões hegemônicos a gente foi identificando em uma série de produtos da indústria cultural, né? Por exemplo, matéria do Sou Agro, a publicidade do Sou Agro, matérias que trabalhavam esses valores dentro da mídia e por aí vai, assim. Você sabia que no Brasil todo mundo tem uma fazenda? É, uma fazenda. A minha fica bem aqui, na cidade, bem no meio da minha cozinha. É só abrir a geladeira. Por exemplo, no caso da Sou Agro, né? É interessante como na forma como que eles construíram a publicidade, eles expressam um conteúdo social, né? Um conteúdo social que tem uma intenção, na maneira com que eles organizaram as imagens, montaram aquilo ali, de invisibilizar o trabalho no campo. Então a gente vai vendo desde lá de trocar lá, virar com a espátula um hambúrguer, aí virar, colocar soja, aí você não mostra nem a mão das pessoas que estão trabalhando, e depois você vai lá para umas imagens gigantes do campo, assim, panorâmicas, sem ninguém. Então eles conseguem na forma tentar convencer essa ideia, especialmente de que eles não precisam mais gente no campo e que eles têm um suposto projeto moderno, em contraponto ao nosso que seria arcaico, né? E aí é um exercício interessante como formação política para a gente, né, na discussão de agitação e propaganda, de comunicação, cultura, fazer a identificação desses valores e pensar formas de contrapor eles também, né, por meio da nossa ação política, né? Esperamos que este seja um espaço de convívio e conciliação entre as grandes corporações do agronegócio, as ONGs e os movimentos sociais. Muito obrigado a todos. Aqui, todos estamos juntos e contagiados pelo sentimento de progresso do Brasil. As páginas mais tristes da nossa história já foram viradas definitivamente. Interessante que esse debate da hegemonia, ele é um debate constante, né, da disputa pela hegemonia, né, porque eles, quando eles estão fazendo esses materiais ou quando eles estão sistematizando essas coisas na indústria cultural, produzindo constantemente, eles não param e não vão parar. Então, para a gente é necessário também sempre fazer a formação política nesse âmbito, sempre estar disputando essas ideias no conjunto da sociedade, porque se eles vão construindo constantemente essa ideia de consenso na sociedade sobre os valores deles, a única tarefa que nos cabe é tentar também construir sem parar a nossa disputa e a nossa tentativa de quebrar esse consenso. Nós precisamos disso.
Até porque a ideia de hegemonia, uma das linhas principais que a gente pode entender é que a hegemonia ela se consolida como a autoidentificação, ou seja, a identificação das pessoas com esses valores, com essas formas dominantes. Então isso é muito interessante do ponto de vista nosso, porque nos força a criar esses mecanismos de quebrar esse consenso sempre. E aí a formação política, a agitação e propaganda, o trabalho de base, trazendo esses temas da possibilidade nossa de disputar essas ideias e quebrar esse consenso, é um ponto fundamental para a gente assumir enquanto uma tarefa. Nesse sentido, se a gente perde esse ponto no trabalho da comunicação, trabalhando apenas em divulgação das nossas atividades, em difusão de informação, a gente quebra essa necessidade nossa de desconstruir as ideias da classe dominante. E nesse sentido, o papel da agitação e propaganda é fundamental, porque ele vai fazer não só a disputa com a sociedade, mas também a nossa disputa dentro do movimento e a consolidação das nossas ideias no movimento. Então, um caminho para a gente, um caminho que a gente identifica é tentar recuperar, por exemplo, experiências históricas. As experiências foram construídas nas revoluções, as experiências construídas na Revolução Russa, na Revolução Cubana, na Revolução Nicaragüense, elas nos jogam luz para as necessidades que a gente tem, essa necessidade de disputa de projeto por meio da comunicação. Então, como que a gente consegue recuperar experiências históricas e, ao mesmo tempo, também fazer conexões entre as diversas frentes que a gente atua? Qual é a nossa ligação enquanto comunicação, por exemplo, com o trabalho que vem sendo feito pelo coletivo de cultura, ou o trabalho que vem sendo feito pela educação, nossa relação com a frente de massa? Como que a gente junta esses pontos? Até porque, pensando na comunicação popular mais antigamente e tal, principalmente no movimento de cultura popular, essas coisas estavam todas juntas. O pessoal lá do MCP, lá em Pernambuco, eles trabalhavam ciclo de cultura junto com a alfabetização, junto com a comunicação popular, junto com o teatro do oprimido. Então está tudo misturado nesse movimento. E a gente às vezes segmenta essas coisas dentro de uma organização política e que pode ser ruim para nós mesmos. E eu acho que a agitação e propaganda, nesse sentido do diálogo com a sociedade, ao recuperar essas experiências históricas e ao mesmo tempo buscar esses espaços de encontro direto e de exposição das ideias e de trabalhar esses conflitos gerados pelo consenso, a gente abre possibilidades de trabalho diferentes aí. Senhores, preparai vossas mãos, porque desfrutai da terra e a terra é de quem trabalha, bem como os frutos que encerra. Senhores barões da terra, preparai vossas mortalhas, chegado é o tempo de guerra, não há santo que vos valha, não há foice contra a espada, não fogo contra a pedra, não fuzil contra a enxada. União contra a granada, reforma contra a metralha. Em toda parte dos campos, junta-se a nós as outras vozes. Escutai, Senhor dos campos, nós já não somos mais sós. Queremos bonança e paz para cuidar da lavoura, ceifar do capim que dá, colher o milho que tora. Queremos que a terra possa ser tão nossa quanto vossa, porque a terra é nossa. Queremos plantar no outono para ter na primavera amor em vez de abandono, fartura em vez de miséria. E a nossa terra é sagrada. A nossa terra não falha. A nossa terra é sagrada. A nossa terra não falha. E a gente vive sempre em busca disso, né? Da felicidade. E o que ela é?
E é também uma pergunta a ser feita. Eu acho que a brigada, com essa juventude e os processos de formação da juventude, ele vai trazendo essas questões e vai apontando caminhos. O que é mais importante não é só trazer e diagnosticar, mas aponta caminhos, que é de construir uma sociedade diferente, socialista. Porque é uma mística, né? Essa questão da agitação propaganda. É a mística revolucionária que você quer que as pessoas comecem a ter contato, ou quem já teve, retomar essa dimensão. O papel que a gente tem nessa questão da agitação propaganda é isso, é recuperar essa mística militante. Depois desse processo formativo todo que a gente passou aqui pela brigada, um dos grandes desafios é levar todo o que a gente aprendeu aqui para as nossas regiões. Um aprendizado que fica com as experiências das brigadas nacionais é que nós não podemos parar nelas, né? Elas não podem ser uma experiência pontual. Ela tem que construir uma metodologia, esse é o nosso compromisso, de construir um formato, uma proposta de brigada que possa ser multiplicado no país. Que a gente possa levar isso para o interior do país, que a gente possa levar isso para as grandes capitais, e que o tamanho possa ser diverso. Pode ser uma brigada de 5 pessoas e pode ser uma brigada com 500 pessoas, né? Então eu acho que nós somos semeadores, né? Semeadores da disputa ideológica, semeadores da importância de retomar a ida para a periferia, que os instrumentos políticos têm que estar abertos. Para mim está sendo muito bom, porque eu vou voltar para a minha regional com um acúmulo maior. Eu me sinto preparado em voltar para a minha regional e tocar uma brigada de agitação e propaganda. Já foi um desafio estar vindo para cá, participando dessa brigada. Foi um desafio estar indo para Curitiba, participar da brigada de agitação e propaganda lá também. E acho que com o tempo, com as experiências que a gente vai tendo nas brigadas e tal, que nem essa é a primeira que eu participo, Brigada Nacional de Agitação e Propaganda. Quero participar de mais ainda, para mim ter mais experiência, para mim conseguir levar tudo, para mim conseguir estar ajudando a formar outras brigadas de agitação e propaganda. Então acho que é o desafio de todas as organizações hoje da esquerda brasileira reconstruir as convicções do trabalho com a massa, né? De dialogar com a massa, de aprender com a massa e com suas formas de luta. E com elas construir as ferramentas da emancipação política e da emancipação humana. Então Rosa, que sempre teve essa convicção profunda, ela é fundamental, como Lênin, né? Na organização do partido político, do partido para fazer a luta na perspectiva mais ampla. Mas Rosa aqui está nos chamando a atenção, nos ensinando, olha, as massas, elas são sempre o que precisam ser em cada momento. Mortal calmaria e enfurecida tempestade. Que esse espaço que a gente está ocupando, que a gente está abrindo caminhos, que a gente está fazendo o trabalho de base, conquistando o povo, que esse espaço que a gente conquistou aqui na Ceilândia, que não se perca, que seja um espaço que outras pessoas também do nosso movimento, ou do Levante, ou do MAN, dos movimentos sociais, façam um trabalho de base a mais com essa população que é carente disso, com essa população que a gente sabe que precisa. Tem um samba importante que diz que no dia que o morro descer e não for carnaval, né? Eu acho que esse sentido, né? Que a favela possa participar da política, né? E que é na classe trabalhadora que a gente vai encontrar a maioria. Então, eu acho que esse tem que ser nosso espírito, de voltar para o Estado e sermos os primeiros a criar uma brigada da onde a gente vive, se é num acampamento, se é no assentamento, se é numa comunidade, numa periferia, em qualquer lugar desse país, incentivar isso e levar essa metodologia, né? Construir processos para que, quem sabe, daqui a 1, 2, 3 anos, nós possamos estar brigadas em todos os lugares, fazendo esse debate com o povo e construindo e enriquecendo a política do país, né?